Olá, queridos amigos. O livro de Atos narra a expansão do cristianismo depois da ascensão de Jesus Cristo. O capítulo 5 apresenta uma visão da comunidade cristã primitiva em Jerusalém e os desafios que enfrentaram enquanto cresciam em número e em influência. O capítulo começa com a trágica história de Ananias e Safira, que venderam uma propriedade, porém retiveram parte do dinheiro enquanto afirmavam que haviam dado tudo. Pedro, cheio do Espírito Santo, confrontou essa farsa e ambos caíram mortos como resultado da mentira. Este evento enfatiza a terrível consequência da mentira e a importância da seriedade diante de Deus e do seu povo. Apesar do golpe, a igreja continuou crescendo e realizando milagres entre as pessoas. No entanto, as autoridades judaicas se tornaram cada vez mais hostis em relação aos apóstolos e buscaram pôr um fim à sua pregação. Apesar das ameaças e da perseguição dura, os discípulos perseveraram, confiando na proteção e no cuidado de Deus. Em meio à pregação, Pedro e João foram presos. A graça salvadora de Deus veio por meio de um anjo que os libertou. Nesse contexto, Pedro exclamou as seguintes palavras: "É preciso obedecer a Deus antes de obedecer aos homens." Eles foram julgados pelos homens. No entanto, Deus se manifestou por meio de Gamaliel. Foi assim que o Espírito Santo falou por meio dele. Fariseu com gotas de graça. Enquanto isso, um desafio interno surgiu na comunidade cristã em relação à distribuição equitativa dos recursos para atender às necessidades dos membros mais necessitados. Os apóstolos reconheceram a importância dessa questão e selecionaram 7 homens cheios do Espírito Santo para ficarem responsáveis por esta importante tarefa, incluindo Estevão, que mais tarde se destacaria como um dos primeiros mártires cristãos. O capítulo 5 de Atos apresenta uma visão da vida e dos desafios da igreja primitiva apostólica em Jerusalém, através de eventos como a morte de Ananias e Safira. A importância da sinceridade e da integridade no povo de Deus é destacada. Apesar da oposição e da perseguição, a igreja continuou crescendo, continuou se expandindo e a mensagem do Evangelho foi sendo levada a todos os lugares, demonstrando a fidelidade de Deus e a força do seu povo, inclusive nos momentos mais difíceis. Deus está com você nos momentos de alegria e nos momentos de desafio. Ben Johnson foi um atleta canadense que chocou o mundo nas Olimpíadas de Seul em 1988. Conhecido também como Big Ben, ele ganhou a medalha de ouro ao vencer a prova dos 100 metros rasos. Seu nome poderia ter sido eternizado no quadro de heróis do atletismo, mas ficou marcado por protagonizar uma das maiores vergonhas da história do esporte. 2 dias depois, ele foi desqualificado quando o exame antidoping acusou o uso de substâncias ilegais. Histórias como essas revelam a tragédia da desonestidade. Pessoas que mentem para ganhar vantagem, iludindo o público com uma aparência de bondade, ao passo que escondem a maldade por detrás de seus atos. Infelizmente, muitas pessoas desonestas não são pagas pelas leis humanas. Porém, o tribunal divino não falha. Não tem como enganar a Deus, pois Ele sabe até mesmo nossas motivações. Interessante que no livro de Atos, capítulo 5, encontramos um casal que tentou ser desonesto com Deus, não cumprindo uma promessa feita a ele. O casal Ananias e Safira planejaram doar, mas não cumpriram a palavra, e ainda mentiram dizendo terem trazido todo o valor aos apóstolos. A partir do verso 3 lemos: Então Pedro disse: Ananias, por que permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E, depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Note que a Bíblia é clara ao mostrar que o problema de Ananias e Safira não estava no ato deles entregarem parte do valor da venda da propriedade, mas sim no fato deles terem mentido contra o Espírito Santo. Tal atitude foi tão séria aos olhos de Deus, que o juízo divino foi imediato. O casal morreu na frente de todos como punição por sua falta de honestidade para com Deus. O que esta trágica história nos ensina é que para Deus as nossas motivações são mais importantes que as nossas ações. Aos olhos humanos, havia generosidade na doação do casal, porém Deus sabia que havia mentira naquele ato.
a ação perdeu todo o seu valor por parte de motivações egoístas. A severa punição de Ananias e Safira nos lembra que Deus leva muito a sério as razões por dentro de nossas atitudes. Como bem declarou a escritora Ellen White, precisam conhecer os motivos específicos que inspiram as ações específicas. Cada ato de sua vida é julgado não pela aparência exterior, mas pelo motivo que ditou a ação.